Olá, tudo bem com você? Muito se fala sobre a origem do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas você conhece a real história dessa data? Esse é o assunto de hoje. A mulher tem ocupado mais espaço no mercado de trabalho, na sociedade e na política, mas a discriminação na busca do emprego, dificuldade de ascender a postos de chefia, são desafios constantes na vida de muitas de nós. Com a chegada de março, essas discussões afloram ainda mais. Mas o que será que as mulheres pensam sobre o Dia Internacional da Mulher? Vamos dar uma olhada? Por que ter um dia só para lembrar da mulher? E os outros dias? Ela não fica de braço cruzado. Ela vai à luta como qualquer ser da terra. E quanto que a gente sabe que quantos homens, a esposa sai para trabalhar e o marido fica em casa? Por que não? Por que não os outros dias ela ser lembrada com grandiosidade? E não esqueçam que há a lei do retorno. Eu acredito muito na lei do retorno. O retorno é que um dia a mulher vai chegar no patamar dela. Bom, para nos ajudar a derrubar os mitos e contar as verdades sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente conta aqui com a colaboração da doutora Vera Soares, que é uma especialista também nesse assunto, e vai falar um pouquinho para a gente sobre a história do Dia Internacional da Mulher. Vera, me corrige, você é bacharel em Física, mestre em Educação, integrante da coordenação do projeto USP Mulher, pesquisadora das relações de gênero, das políticas públicas para as mulheres e das relações de trabalho. E aí, Vera, muito obrigada por estar com a gente, por dedicar um tempo aqui para essa explicação aqui para nós, que, assim, para nós trabalhadores sempre é muito bom reavivar a história, claro, por causa do conteúdo de luta dela, né? E aí, já começo te perguntando, qual que é a história do 8 de março? Por que que o 8 de março é comemorado nessa data? O Dia Internacional da Mulher, claro, é comemorado nessa data? Então, o dia 8 de março tem uma história, eu acho que é uma história bonita, né? E quando você abriu o programa, você falou que tem um mito, né? E tem a verdade. Ele tem, na realidade, ele tem uma construção histórica importante que nós vamos datar no começo do século passado, né? Se a gente lembrar, ou estudar, ou conhecer, e por isso é importante, no 8 de março, a gente trazer, relembrar o que foram as lutas das mulheres no início do século passado, né? Então, lá o 8 de março aparece assim como uma ideia de ser comemorado internacionalmente lá no ano de 1910, quando uma mulher, uma feminista para aqueles tempos, ela era militante da Internacional Socialista, e ela propõe, então, no Congresso das Mulheres, em Copenhague, que tivesse um dia de comemoração do Dia da Mulher, lembrando, então, de todas as lutas, de tudo que tinha acontecido. Por que a Clara Zetkin, então, ela propõe num congresso internacional, de uma internacional socialista de mulheres, por que ela propôs comemorar um dia? Porque ela percebeu, até naquele momento, que existiam muitas lutas das mulheres, principalmente na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ela tem uma trajetória extremamente interessante, que trabalhadores e trabalhadoras tinham uma luta muito acirrada por melhores condições de trabalho. Lembrando, então, que naquele começo do século, as condições de trabalho eram muito difíceis, quer dizer, não existia esse arcabouço de direitos que os trabalhadores foram construindo com suas lutas, com conquistas. E, naquele momento, era uma vida muito dura dos trabalhadores. Que direitos, né? Que as mulheres, por exemplo, não tinham? Nenhum. Quer dizer, não tinha direito à educação, não tinha salário igual que vai aparecer, também não tinha descanso remunerado, não tinha a idade, tinha muitas crianças trabalhando nas fábricas e muitas mulheres. Não tinha descanso, não tinha férias.
Então, em vários momentos, em função dessas lutas que aconteciam, tanto em algumas fábricas ou em algumas cidades, a partir da própria organização operária, então, a Clara Zetkin propõe, lembrando que tudo isso já estava acontecendo. Nos Estados Unidos, em 2 anos anteriores, por exemplo, o que hoje a gente conhece como centrais, naquele momento era organização de trabalhadores, eram ligas, não era um sindicato, estava se construindo ainda a ideia sindical, mas eram ligas, era uma associação de trabalhadoras. Então, tinha havido lutas muito acirradas, e agora a gente passa um pouquinho para o mito, né? O mito, qual que é o mito? Que a gente contou, e eu mesmo, no início da minha militância, a gente sempre dizia, no dia 8 de março, teve um incêndio numa fábrica lá de Nova York, as portas estavam fechadas, era uma fábrica de manufatura de tecidos, e muitas mulheres morreram. Então, esse mito, na realidade, ele é um mito porque ele não tem um dado histórico. De fato, aconteceu esse incêndio em Nova York, ele acontece depois do que a própria Clara Zetkin tinha proposto o Dia Internacional, né? E ele teve um incêndio na cidade de Nova York, é real que era uma manufatura de tecidos, tinha vários andares, e os patrões, naquele momento, quando tinham lutas das trabalhadoras, eles fechavam as portas, não é? Para que evitasse que elas saíssem, não é? Do seu local de trabalho, que fosse para a manifestação da rua. Aprisionava a manifestação. E era, de certa forma, uma prática muito comum. Quer dizer, as condições de trabalho eram realmente... Os trabalhadores e trabalhadoras tinham muito pouco, quase nada de direitos, não é? Esse é o começo da industrialização. E ele também acontece por um tipo que é a manufatura de tecidos, tal. É a mesma coisa mais ou menos que vai acontecer no Brasil um pouquinho depois, né, nos anos 30. Mas a senhora está falando de uma greve de 1911. Isso. E aí tem uma outra história de 1857, que seria anterior a essa E tem uma greve. história de... Então, exatamente. Também teve um outro acidente como esse, tá certo? Porque as práticas dos patrões eram mais ou menos assim, enfim, de coibir essa ação dos trabalhadores, né? Então, nos anos 70, aí surgiu um pouco essa ideia, que é uma ideia síntese, digamos assim, né? Que teve um incêndio, que as trabalhadoras... E este incêndio que aconteceu, tal como nesse outro que você está falando, de 1858, ele também... Morreram muitas mulheres, porque eram a maioria das mulheres trabalhando naquele momento, não é, naquela fábrica. Então, enfim, de 150 mortos, provavelmente 120 foram mulheres, né? E depois disso teve uma grande manifestação de rua, reuniu para aquele momento mais de 30 mil trabalhadores e trabalhadoras, né? Mostrando a sua revolta, que foi o funeral do que tinha acontecido. Então, enfim, aí ficou um pouco essa história de que o 8 de março é marcado... O que o 8 de março, eu acho que ele é real, tanto no mito como na história concreta, é de que ele é um momento de trabalhadores, das mulheres trabalhadoras. Ela é um momento de reverenciar e lembrar das lutas, quer dizer, ele tem... Todas as conquistas das mulheres foram uma conquista com muita garra, tá certo? O direito a voto foi... veja, o direito a voto, que naquele momento, lá em 1920, 1918, ele estava muito vinculado. Trabalhadores que lutavam para as suas condições de trabalho, né, as trabalhadoras que lutavam, então, para melhorar aquela condição tão terrível de trabalho,
também lutaram para a questão dos votos, né? Nós vamos voltar nesse assunto, professora. A gente tem que ir para um rápido intervalo. É muito chato a gente cortar quando o assunto está começando a ficar tão quente, tão interessante, mas fica com a gente e acompanha a nossa entrevista com a doutora Vera Soares. Voltamos com Visão Trabalhista. E agora a gente dá continuidade ao nosso papo com a professora Vera Soares a respeito do nascimento do 8 de março. Professora, a gente no bloco anterior estava contextualizando como que nasce essa data dentro de um bojo de lutas das mulheres pelos seus direitos. E aí a gente não terminou. Essa data, 8 de março, de onde ela vem? Então, o que acontece? Depois, então, desse congresso, que a Clara Zetkin não definiu muito bem a data, e, na realidade, em vários países já existiam, as trabalhadoras se organizavam para comemorar um dia de luta das mulheres, né? Então, foram dias diferentes em cada um dos países. Agora, tem uma data extremamente relevante, que foi o 8 de março de 1917, na Rússia, em São Petersburgo, que naquele momento chamava São Petersburgo, depois mudou de nome para Leningrado, e as mulheres ali estavam fortemente organizadas, e elas, na realidade, elas promovem, quer dizer, os trabalhadores estavam, enfim, na ameaça de uma greve geral, e as trabalhadoras tomaram para si essa tarefa e decretaram uma greve geral, e elas saíram nas ruas em São Petersburgo, e ela é considerada, na realidade, a data, esse dia 8 de março de 17, como sendo a data que trouxe depois toda a Revolução Socialista que vai acontecer em outubro. Mas o que aconteceu em São Petersburgo naquele momento, no dia 8 de março, foi extremamente relevante. E então, quando se foi instituir um dia, não é? Novamente no Congresso de Mulheres Trabalhadoras, então se escolheu o 8 de março, lembrando então que foi um momento, enfim, as trabalhadoras trouxeram para si a tarefa de defender os trabalhadores e trabalhadoras. A luta era por pão, liberdade e terra. Não era, acho que era terra, se não me engano, não tenho bem certeza, acho que era terra, sim. Mas, enfim, esse dia ficou porque elas chamam para si, levam para a rua, a população adere e elas vão buscar os trabalhadores homens para apoiar a luta que elas estavam e conseguiram algumas vitórias. Então, 8 de março tem a história, a síntese, né, do incêndio e o dia, ela é muito carregada das nossas antecessoras, não é? Das trabalhadoras antecessoras que realmente foram na busca da sua liberdade, melhores condições de vida. É um dia de luta e é um marco para a luta dos trabalhadores, dando um estopim para a Revolução Russa. Claro, né? Claro. E aí, dentro desse contexto de luta, às vezes incomoda muito para quem milita o contexto comercial que tem sido dado ao 8 de março. O que a senhora acha dessa transfiguração do 8 de março? Então, eu concordo totalmente com você, que esse dia 8 de março é um dia que a gente atualiza as nossas reivindicações, não é? A gente atualiza as nossas agendas, a gente sabe que são mulheres trabalhadoras do mundo inteiro que estão neste dia, não é? Lembrando e reverenciando tanto o passado como olhando para frente, não é? E, obviamente, também é um dia de alegria, porque tem muitas conquistas das mulheres que também devem ser lembradas, né? Que foram conseguidas, não foram dadas, foram conseguidas. Então, ele é um momento de muita alegria, de olhar para frente, de pensar nas nossas agendas, de pensar numa solidariedade internacional, porque você está junto com todas as trabalhadoras no mundo. E, e obviamente o que une esse conjunto de mulheres nesse dia é o desejo de um mundo de mais igualdade, não é? De um mundo
que sirva para todas as pessoas viverem com dignidade. Essa história de que virou um dia de consumo, então é para receber flor, é para comprar não sei o quê, os produtos, então esse é para mulher, ele fica totalmente destituído, não é? Não significa que a gente não quer comemorar. É claro que quer comemorar, não é? Mas ele não é um dia de incentivar o consumo e nem da compra de coisas, tá certo? E nem para reverenciar um papel muito tradicional da mulher. Maternal. Isso, exatamente. Então, a nossa dificuldade no mundo, ela vem do quê? Exatamente isso que você falou. É claro que nós somos mães, nós temos um corpo adequado para essa maternidade, mas isso não pode ser o gerador das diferenças, não é? Não pode ser isso que impede a gente de votar, não pode ser isso que impede a gente de estar no mundo da política, não pode ser isso de que impede as mulheres de estar nas direções sindicais, não é? E acaba sendo assim. E aí, esse dia, quando o que acaba se reverenciando, é um papel muito convencional para as mulheres, né? É por isso que a gente não gosta. Muitas vezes, quando a gente recebe, eu, pelo menos, quando recebo parabéns no Dia Internacional da Mulher, eu falo, mas por quê? Não é meu aniversário, né? Na verdade, é a perda desse contexto histórico, isso, que o capitalismo acaba fazendo isso, para minar também as nossas lutas. Claro. E aí, uma luta que é primordial, que a senhora falou no começo, no primeiro bloco, foi justamente a luta pelo direito ao voto. E a senhora coordenou uma pesquisa na Secretaria de Políticas para as Mulheres que demonstrou que, pouco a pouco, as mulheres têm se candidatado mais. Sim. Aumentou na última eleição em 46,5%, né? Mas o número de eleitas não. Por quê? Então, aí nós temos muita coisa complicada, né? Primeiro, nós estamos falando desse padrão, não é? Que as mulher não gosta de política, não é assim? A mulher para ficar em casa tomando conta dos filhos, não é? Mulher que sai na rua, não sei o quê, está fora do lugar. Então, obviamente, mulher na política, para decidir os rumos do país ou coisa desse tipo, é como se estivesse fora do lugar, né? E esta imagem, que a gente chama de uma imagem patriarcal das mulheres, ela está muito presente no mundo da política, e principalmente nos partidos políticos, né? Então, é um pouco errado quem pensa que as mulheres não gostam de política, isso não é verdade, que as mulheres, elas acompanham, as mulheres decidem as eleições e sabem em quem votar, não é? Então, enfim, e nos partidos tem muito pouca oportunidade para as mulheres participarem. Agora, por causa da lei de cotas, que é só 30% que tem que entrar, a legislação obriga, então os partidos estão apresentando mais mulheres, mas não são verdadeiras candidatas, certo? Elas não são verdadeiras. Por isso que elas são candidatas, e assim está exigindo a legislação, mas elas não são candidatas para valer, não é? Quer dizer, os partidos não apoiam efetivamente as mulheres. No sentido, a senhora diz, no sentido de conhecer o programa, de ter uma organicidade. Dinheiro, tá certo? A campanha, infelizmente, as nossas campanhas eleitorais são muito caras, né? Quer dizer, a gente precisa, é urgente para a democracia brasileira que seja feita uma reforma eleitoral, né? De como se organiza os partidos políticos, como se organiza a nossa escolha eleitoral, não é? Tem várias propostas, enfim, eu acho que tem que ser debatidas, mas nenhuma das que aconteceram até agora, as mulheres fizeram propostas, tivemos organizadas numa grande movimento nacional, alinhadas com outros movimentos que estavam defendendo a reforma eleitoral, né? Mas, enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil. Agora, por exemplo, vai ter eleição para prefeitos esse ano, né? Prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras. Vamos ver o que vai acontecer. Na última eleição,
houve um pequeno aumento, não na escolha de prefeitas, né? E vamos ver se esse ano as coisas melhoram um pouco. Mas enquanto não mudar bastante a nossa legislação eleitoral, não adianta. Tem proposta de votação em listas fechadas, por exemplo, né? No qual os partidos apresentariam os nomes intercalados, homem-mulher, homem-mulher. Isso quando a gente conseguir que seja paritário, né? Sim. Mas, enfim, essa faz parte da nossa conquista, né? São lutas que eu vou pedir para a senhora dar mais um tempinho para a gente ir para um rápido intervalo e aí a gente dá continuidade nessa avaliação das nossas lutas. Já que estamos falando sobre o fortalecimento das mulheres, a diretora do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, Gleide Sodré, tem um convite para você. O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, já há alguns anos, faz uma ação de fortalecimento das discussões sobre as questões de gênero no mundo do trabalho e também na sociedade. Então é muito importante que você venha compor conosco esse coletivo. As ações do sindicato são para o fortalecimento das mulheres trabalhadoras da base e que também são multiplicadoras fora do seu âmbito de trabalho, que sabem chamar as suas companheiras para a luta, para a busca da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres. E claro que para esse fortalecimento a gente também conta com a participação dos companheiros, dos nossos companheiros de fábrica, da sociedade, na sua conjuntura, como um multiplicador, como um fortalecedor dessas ações. Então, venha compor conosco o coletivo de mulheres Sindimetal, venha participar efetivamente das ações que nós desenvolvemos aqui no sindicato, aos sábados, durante a semana, sempre que há público, a gente faz então as nossas rodas de conversa, as nossas reuniões, para que a gente possa discutir a igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, bem como todas as temáticas que envolvem as relações de gênero. Então, para nós é muito importante que você esteja junto conosco, nos procure, curta a nossa página no Facebook para que você possa se informar sobre as nossas atividades e sobre os nossos encontros. Venha discutir gênero conosco, venha fortalecer as ações que a gente desenvolve aqui com muita responsabilidade para que tenhamos uma sociedade mais justa e igualitária. O convite está feito e não se esqueça, você tem acesso a mais informações sobre este e outros assuntos no www.sindimetal.org.br. E a gente termina por aqui. O programa de hoje indicando para você o filme As Sufragistas, que mostra a luta das mulheres pelo direito de voto. Até o próximo programa. You work at the Glass House Laundry? I was born there. Part-time washer at 7. Full-time from when I was 12. What would the vote mean to you? Oh, in this growing darkness, I can't see the light. Votes for women. The power is in your hands. No one cares, love. Some of us do. So shut your bleeding cake hole. All my life, I've been respectful. Done what men told me. Your wife. My wife. That's what you're meant to be. Well, I can't have that anymore. Never underestimate the power we women have to define our own destinies. We have been left with no alternative. Defy this government. Vote for women! We shall cut into the heart of communications. My job is to enforce the law. It all means nothing to me. I've had no say in making the law. We have reached a state of anarchy we can no longer ignore. Punish those responsible in whatever way you can. We'll stop you. What are you gonna do?
lock us all up. We're in every home, we're half the human race, you can't stop us all. We do not want to be lawbreakers. We want to be lawmakers. The only way is forward. I'm worth no more, no less than you. We will win. Never surrender. Never give up the fight.